Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 30, a última parte do verso. Essa é uma palavra que está dentro do contexto da mensagem de Deus contra a casa de Eli. Ele era um sacerdote, já havia perdido o seu propósito, os filhos de Eli haviam se desviado. Então Deus levanta um novo sacerdote, Samuel, que está servindo a Eli, e vem essa palavra dentro da palavra contra a casa de Eli. Mas o que nos interessa para a mensagem de hoje é a última parte que diz aqui, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque, o que está escrito aqui? De novo, porque honrarei aos que me honram. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos felizes, Senhor, com esse ambiente, com essa construção, com o início desse ano. Nós queremos te louvar, Senhor, e queremos pedir ao Senhor que fale conosco de uma forma poderosa, construtiva, que nós possamos sair daqui nutridos pela tua palavra e direcionados por aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Usa desse tempo, Senhor, e repreende o maligno, para que haja entendimento correto, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que toda perturbação, que toda enfermidade que inquieta possa ser repreendida, curada, para que a tua palavra seja absorvida de uma forma clara e nítida. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a nossa nação, assim como outras nações espalhadas pelo mundo, nunca recebeu mensagens, ensinamentos, princípios a respeito de honra. Desde a nossa colonização, no início da nossa nação, os discipulados, os catecismos que nos foram ensinados tinham apenas um único alvo, que era a obediência. A nossa nação, assim como tantas outras espalhadas pelo mundo, foram ensinadas a respeito de obediência, mas nunca nos ensinaram a respeito de honra. O resultado disso foram vidas completamente paralisadas dentro de um propósito muito maior. Quando nós falamos sobre honra, nós estamos falando de um acesso sobrenatural que qualquer outro princípio não consegue nos dar, qualquer outro princípio não consegue nos levar. Quando falamos sobre honra, nós estamos falando de um acesso que a obediência não pode nos levar. E para que você entenda isso, eu primeiro preciso esclarecer para você que honra é o último nível de um princípio que começa com a sujeição. O que é a sujeição? A sujeição é uma obediência imposta. Eu posso não entender, eu posso não compreender, mas se tem uma autoridade sobre mim e me impõe algo, eu tenho que fazer. A maioria dos cristãos vivem um relacionamento com a Bíblia de sujeição, não entendem, não estudam, mas tem que se submeter porque alguém disse que é daquele jeito, alguém um dia falou que é daquela maneira, alguém um dia ensinou e eu nunca parei para conferir se é exatamente aquilo que estavam dizendo. Esse é o nível de sujeição, é o primeiro nível, é o nível mais raso da nossa fé. É uma obediência sem qualquer tipo de entendimento. Mas há o segundo nível, que é o nível da obediência e da submissão. Muitas pessoas falam a respeito de submissão, mas confundem submissão com sujeição. Não faça isso. Submissão é um segundo nível.
Por que um segundo nível? Porque já parte do princípio de entender o propósito. Eu entendo e por isso me submeto. A sujeição não lhe dá esse direito. A submissão, quando a Bíblia diz: vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos, ela não está falando de uma sujeição, ela está falando: entenda a missão que Deus colocou para o seu marido. E quando você entender a missão, então fica muito mais fácil de estar debaixo de alguém. É por isso que o homem precisa deixar claro para a sua família qual é a missão que Deus lhe deu. Porque um homem que não deixa clara a sua missão, dificilmente terá uma esposa submissa. Porque a mulher não é submissa ao homem, a mulher é submissa à missão que Deus deu ao homem. Você está aí? Então, primeiro nível, a sujeição. Segundo nível, a submissão. Mas há um terceiro nível, que é o nível de honra. A honra não pode ser confundido com a sujeição, a honra não pode ser confundido com a submissão. A honra é o terceiro nível de um princípio que começou com a sujeição. Eu entendi, eu quero estar e há prazer nisso. Isso é chamado de honra. Você não pode dizer que honra quando você está debaixo de uma sujeição, algo que lhe é imposto. A maioria de nós nunca aprendeu sobre isso. E é por isso que o princípio de honra vem sendo desprezado. Agora, você não pode pensar que vai desprezar um princípio e achar que tudo vai terminar bem. Eu estou cada vez mais convencido de que as áreas da nossa vida que nós não temos êxito, é porque em algum momento nós estamos agindo em desonra. Alguma área da nossa vida que ainda não conseguimos romper, é porque nós ainda estamos agindo em desonra. Pastor, o meu casamento, vasculhe ele, porque alguma área deve estar em nível de desonra. Pastor, as minhas finanças, vasculhe ela, porque em alguma área, algum nível de desonra. O meu ministério, vasculhe ele, porque em algum nível nós estamos agindo em desonra. Se aplicarmos o princípio de honra em qualquer área da nossa vida, teremos êxito naquilo que Deus quer nos alcançar e nos abençoar. Porque entenda, diferentemente da glória, a honra é algo que é dado a Deus, mas que Deus disse no texto que nós lemos aqui: os que me honram, eu honro. Ou seja, aquilo que nós damos a Deus, Deus disse: eu dou também para vocês. Isso não acontece com a glória. A glória dada a Deus é algo que Ele disse: a minha glória eu não divido com ninguém. Mas a honra, Ele disse: aquilo que me dão, eu dou àqueles que me honram. Então eu quero construir com você aqui essa noite a respeito desse tema tão extraordinário. A quem Deus honra, pastor? Se está escrito: aqueles que me honram, honrarei. Então, a quem Deus honra? Número 1, escreva aí: Deus não honra quem primeiro não lhe honra. Se nós queremos viver um princípio extraordinário chamado honra, a primeira coisa que nós precisamos aprender é honrar a Deus. Eu não começo honrando numa primícia, eu não começo honrando com uma oferta, eu começo honrando a Deus. Pastor, e como é que eu honro a Deus? É muito simples. Salmo de número 2. No Salmo de número 2 há uma questão muito interessante aqui, porque é o Salmo que descreve o momento do Filho de Deus. Salmo de número 2, versículo de número 7: e proclamarei um decreto: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Então o Senhor continua: pede-me as nações e eu te darei. Mas há algo muito interessante no versículo de número 12. Salmo de número 2, verso 12, olha o que está escrito. Coloca para a gente aqui a primeira parte do verso. Salmo 2:12. O que está escrito ali?
Volta no verso 7, por favor, rapidinho. Verso 7. Olha só o que está escrito aqui. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Presta atenção. Deus gera o seu filho. Aquele que foi entregue por nós há 2000 anos atrás é gerado na eternidade. Aí, sabe o que ele diz? Ele diz: sabe esse filho que eu gerei, chamado Cristo Jesus, verso de número 12. Beijai o filho, diga comigo, a única maneira, mais alto, a única maneira de honrar o pai é honrando o filho. Veja, se você quer honrar a Deus, aprenda a honrar a Jesus. Não existe como honrar a Deus desprezando a Jesus. A única maneira de honrar o pai é honrando o filho. Precisamos aprender a honrar a Jesus. É por isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 2: porque o filho se esvaziou, eu lhe darei um nome que está acima de todo nome. Sabe esse nome que Jesus recebeu? O nome sobre todo nome é um nome que precisa ser honrado. Nós precisamos dar a honra ao nome de Jesus. Removeram a autoridade do nome de Jesus, mas a igreja do Senhor honrará esse nome, vivendo uma vida íntegra, pagando os seus devedores, vivendo em santidade e mostrando ao mundo que nós honramos o Filho de Deus. Beijai o filho é uma expressão, honre-o. Eu fico pensando no privilégio que Cirineu teve quando encontrou a Cristo Jesus caminhando com aquela cruz, e ainda que de forma imposta teve que dividir o ombro para ajudá-la a carregar a cruz até o Gólgota. Sabe, hoje nós vivemos uma vida que não honra Jesus. Você não honra Jesus estando aos domingos na igreja. Você honra Jesus quando você o reflete dentro da sua casa. Você honra Jesus quando você é um bom pai. Você honra Jesus quando é uma boa mãe. Você honra Jesus quando é um homem fora dessas paredes. Você honra Jesus quando paga a sua dívida. Você honra Jesus quando você diz não a amante. Você honra Jesus quando você diz não ao adultério, à prostituição, à fornicação. Você honra Jesus quando você quer que Ele viva através de você. Sabe aquela história que nós falamos assim: não, pastor, é que eu estou tentando ser mais parecido com Jesus. Você não tem que ser parecido com Ele, você tem que deixar Ele viver em você. Você nunca vai conseguir ser parecido com Jesus. A única maneira é morrer para si mesmo, para ressuscitar para uma nova vida. Quer honrar a Deus? Aprenda a honrar o Filho. Como é que eu honro o Filho? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. A Bíblia para nós não é um acessório de domingo, irmãos. A Bíblia para nós não é um livro para ser aberto nos cultos. A Bíblia é um estilo de vida. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Se amanhã disserem para nós assim: não pode mais usar a Bíblia, é proibido, o que é que nós vamos fazer?
Pastor, não pode mais ter a Bíblia, tiraram todas a Bíblia, o que a gente faz? É por isso que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração. Quer honrar, quer ser honrado por Deus, aprenda a honrar a Jesus. Nós vimos aqui, o Vitor acabou de dizer de uma mulher que entrou dentro de uma reunião e honrou a Jesus. Sabe o que aconteceu? Foi honrado por ele. Porque quem honra o filho, o pai lhe honra. Diga para quem está do seu lado: quem honra o filho, o pai lhe honra. Quem é pai aqui sabe, irmãos, quando você encontra alguém, tinha te visto aqui, moça. Quem é pai sabe. Quando você encontra alguém que faz bem ao seu filho, é diferente. Pode fazer bem para você, mas se não fizer bem para o seu filho, parece que as coisas não enquadram aqui. Sentimos a angústia da nossa irmã: que é isso, os meus filhos. Mas quando você honra o filho, o pai lhe honra. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: 2024, honre o filho e o pai vai lhe honrar. Irmão, irmã, não tenha medo, não tenha vergonha de honrar a Jesus. Número 2, a quem Deus honra, pastor? Número 2, Salmo de número 15, verso 4. Olha o que está escrito. Salmos de número 15, verso 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra, o que está escrito? Honra, de novo, honra. Então, número 2, Deus honra aos que o temem. Olha o que está escrito aqui: o réprobo é desprezado, mas aqueles que o temem, esses são honrados. A quem Deus honra, pastor? Número 2, aqueles que possuem temor. E vamos entender aqui que temor não é medo. Vamos entender aqui que temor não tem nada a ver com ter medo de Deus ou ter medo de ir para o inferno. Não tem nada disso. Temor é completamente diferente. O temor é uma chave para a honra. Se você não entendeu, escreva: o temor é uma chave para a honra. O temor é o que te guarda em santidade. O temor é o alarme de Deus no nosso espírito. Veja, quantas pessoas, diante de uma situação completamente reprovada aos olhos de Deus, foram avisadas no seu espírito: não faça isso. Eu tenho certeza que a maioria. Você, diante de uma situação, certamente foi avisado no seu espírito: não faça. Isso é temor. Isso é zelo pela obra, pela causa, pelo testemunho. Todo domingo que eu subo nessa plataforma e olho para essa igreja, isso me dá temor. Eu digo: Senhor, a minha queda não é só a minha queda representa a queda de muitos. Isso é temor, não é por mim apenas. Temor. Agora, tem uma coisa que nós precisamos aprender: temor é aquilo que é seguro. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos em um ambiente
totalmente diferente. Agora, o temor é quando nós estamos sozinhos. O temor é quando nós estamos longe das pessoas. O temor é quando nós estamos em ambientes onde não existem outros como a gente. Agora eu quero te dizer uma coisa. Jesus nos ensinou esse princípio. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que vê em secreto. Mas quando o pai vê em secreto aquilo que você fez, ele diz: e ele te recompensará publicamente. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Sabe por quê? Porque ninguém nunca viu Davi matando um leão. As pessoas nunca viram Davi se sacrificando por um urso para defender o rebanho. Ele nunca viu. Isso foi um temor escondido. Quando Davi foi aprovado naquilo que fazia escondido, Deus lhe deu a oportunidade de enfrentar um Golias publicamente. Deixa eu dizer para você, as guerras secretas, as batalhas que você luta e ninguém vê, mas que você continua temendo a Deus. É como José, quando o pecado veio agarrá-lo, ele saiu correndo e disse: eu preciso temer a Deus. Levante a sua mão, deixa eu dizer algo para você. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que toda batalha secreta, tudo aquilo que você tem lutado diante de Deus com temor, em santidade, em zelo, e que ninguém nunca viu, 2024 será o ano que Deus vai honrar cada batalha secreta vencida em temor com honra pública. Deus vai honrá-lo, Deus vai honrá-la publicamente, diante de cada batalha secreta vencida em temor. O temor é secreto, mas a honra, ela é pública. Ninguém viu o leão e o urso sendo morto, mas a nação inteira viu Golias caindo por terra. Deus vai honrar você, irmão. Deus não pode ver um filho sendo humilhado e não honrá-lo. Você perdeu. É por isso que ele diz: os que me honram, eu os honrarei. Sabe quando você honra a Deus? Quando você o teme. Quando alguém coloca para você uma situação que você precisa mentir e você diz: não, eu tenho temor ao Senhor, a mentira não faz parte do meu caráter, da minha conduta, então eu honrarei. Talvez alguém disse para você: olha aí, ó, dizer a verdade, o que te custou. Dizer a verdade, quer ser verdadeiro, quer ser honesto, olha o que custou para você. Diz assim: mas essa é a palavra do mundo. A palavra de Deus é: aqueles que me honram, eu os honrarei. Aguarde. A honra do cristão vem do alto. Número 3. A quem Deus honra, pastor? Provérbios 13, 18. Olha o que está escrito, Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será. Número 3. A quem Deus honra? Deus honra a quem se permite ser corrigido. Existem pessoas que são péssimas para serem corrigidas, não aceitam a correção.
São pessoas difíceis, pessoas duras, pessoas orgulhosas, pessoas que quando você dá para ela uma palavra de correção, a primeira coisa que ela faz é levantar o seu mecanismo de autodefesa. Ah não, eu fiz isso por causa daquilo. Sabe por que eu agi assim? Eu agi assim por causa daquilo outro. São mecanismos de defesa para nos impedir de sermos corrigidos. Agora, sabe algo que você talvez nunca parou para ler, nunca parou para entender? É que o resultado de uma correção é honra. Você leu o que está escrito aqui? Mas o que guarda a repreensão, de novo, o que guarda a repreensão, existem pessoas que não gostam de serem corrigidas, exortadas, ficam magoadas, entristecidas. E preste atenção, irmão, ninguém aqui quer o seu mal. Quando você recebe uma instrução, quando você recebe um conselho, quando você recebe uma direção, o propósito disso é que você viva melhor, é que você se aproxime mais do propósito. Mas tem pessoas que não gostam disso, tem pessoas que não suportam a correção. Agora, se nós soubéssemos que o resultado de uma exortação é a honra, nós não teríamos tantas portas fechadas. Tem pessoas que infelizmente vivem de portas fechadas. Mas por que tudo dá errado na minha vida, pastor? Porque é insubmisso, porque não aceita a correção, porque ao ser confrontado, espana, vai embora, não permanece, não fica. Quantas vezes, ao ser corrigido pelo meu pai, eu tive vontade de ir embora de casa. Já falei, meu pai deve ser o pior pai do mundo, cara, é só ele que faz isso. Porque quando a gente recebe uma correção é difícil. Só que existe uma coisa aqui. O filho pródigo, quando se rebelou contra o seu pai, ele recebeu a herança. Mas quando ele caiu em si e voltou para casa e disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus empregados, já vai estar muito bom, melhor do que o que eu estava vivendo lá fora. Quando ele volta, aceitando a correção do pai, quando ele volta para casa arrependido, pedindo perdão, não tem mais herança, o que ele recebe agora é honra. O anel que ele recebeu não foi herança, a herança ele já tinha gastado, aquilo foi honra. Como é extraordinário quando você encontra uma pessoa que, ao ser corrigida, ela consegue admitir os seus erros, ela consegue enxergar que aquilo que está lhe sendo dito é para um bem maior. Veja, de que adianta um discipulado de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Não. Se ao sair dali a gente não vai praticar nada daquilo que ouviu. A correção, ela só tem sentido se no coração do corrigido for absorvido. E uma coisa que nós precisamos entender é o que Hebreus 12:6 disse. Hebreus 12:6 diz: porque Deus, o Senhor, Ele corrige o que ama. Presta atenção, Deus corrige aquele que ama. Vamos entender aqui uma questão lógica e óbvia. Se Deus corrige o que ama, ao que não ama não corrige.
Qual é a melhor maneira de você mostrar que não ama uma pessoa? Deixa ela fazer o que ela quiser. É o que Romanos capítulo de número 1 diz: Deus os entregou às suas próprias paixões. É isso que vocês querem fazer? Então faça. Tenha medo do dia que ninguém mais lhe diz que você está errado. E seja cercado por pessoas que te amam. E pessoas que te amam não vão elogiar você na maioria das vezes. Vão dizer: você errou. Você errou ao falar, você errou ao agir, você errou ao fazer, você não pensou. E aquilo nos leva a uma reflexão. E aquela reflexão provoca mudança. Para Deus, escreva para nunca mais esquecer. Para Deus é extremamente importante como você recebe uma exortação. Deus está preocupado com a forma que você vai absorver a exortação que recebeu. Eu já tive pessoas aqui, irmãos, que eu tive que chegar para eles e dizer assim: queridos, eu sei que você tem algumas agendas aí ao longo do mês, ao longo do ano, mas diante da sua conduta você vai precisar cancelá-las, porque aquilo que você faz não condiz com aquilo que você prega. Então, se você não é bênção aqui, você não pode ser bênção lá fora. Sabe o que a pessoa virou para mim e disse? Eu prefiro ficar com as agendas, eu estou saindo da igreja. Sabe por quê? Porque são pessoas que não aceitam ser corrigidas. O êxito de um cristão está ele em entender que depois de uma exortação e uma correção, existe a honra. Deus está interessado em honrá-lo. Deus está interessado em honrá-la, mas para isso é necessário ser corrigido. E só é corrigido aqueles a quem nós amamos. Quantas pessoas, irmãos, foram corrigidas na sua vida, no curso da sua vida, e hoje são homens de Deus, pastores, porque em algum momento de ajuste se permitiram serem corrigidos na sua rota, serem corrigidos na sua movimentação. E qual foi a consequência disso? Foram honrados por Deus. Número 4. Provérbios 3:35. Olha o que está escrito: os sábios, de novo, os sábios. Vocês já cansaram, irmão? Os sábios herdarão honra. A quem Deus honra, pastor? Deus honra os que caminham sabiamente. E aqui nós precisamos fazer uma diferença entre inteligência e sabedoria. Porque tem pessoas muito inteligentes. Sabe quem é inteligente? É aquela pessoa, já diz que você vai conversar com ela e ela diz: eu sei, pastor. Aí você diz para ela: mas e isso? Eu sei, pastor. Mas isso, camarada, você sabe tudo, por que está desse jeito? É porque é inteligente, mas não é sábio. Porque o inteligente sabe tudo aqui, mas não tem prática de vida. O inteligente, ele aprendeu muito, mas ele não tem prática. A sabedoria é a inteligência em prática. É por isso que a Bíblia diz: os sábios e não os inteligentes. Porque o sábio é aquele que está no culto de domingo, mas ele está ali, ó. Eu preciso
marcar, eu preciso anotar, eu preciso escrever. Por quê? Porque amanhã eu já quero colocar em prática aquilo que o Senhor Deus me pediu. Nós não temos tempo para esperar o próximo domingo. O próximo domingo é uma outra palavra. A outra palavra eu vou acessar quando eu começar a praticá-la, aquela que eu já ouvi. O inteligente sabe muito, mas não pratica nada. O sábio, ele sabe até menos que o inteligente, mas ele pratica, e por isso é honrado. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: mas rapaz, de onde vem tudo? Mas não é, para. Não é inteligência, é sabedoria. É aquilo que nós precisamos dizer: Senhor, me dê sabedoria para as minhas finanças. Não é inteligência, é sabedoria. É a prática. Senhor, me dê sabedoria para a minha família. Não é inteligência, é sabedoria. É a prática da inteligência. Nós como cristãos falhamos muito nisso, porque aprendemos tanto e praticamos tão pouco, irmãos. Se nós colocássemos em prática o que nós já sabemos, seria uma revolução, seria extraordinário. Por quê? Porque nós ainda não entendemos. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio. Um homem prudente. A palavra prudente, homem prudente, é um homem sábio, não um homem inteligente. Por quê? Porque ele diz: quem ouve e pratica as minhas palavras é como um homem sábio, um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, bate contra a casa, mas uma casa edificada com sabedoria, ela permanece diante da dificuldade. Quer ser honrado por Deus? Seja sábio. Irmão, o sábio é aquele que sabe se calar quando todo mundo está esperando que ele fale. Quantas vezes você teve que voltar, pedir perdão, porque falou aquilo que não deveria na hora errada? Assim, não, pastor, mas não, seja sábio. O sábio, ele sempre está pronto para ouvir e tardio para falar. Ele ouve primeiro, depois ele fala. É engraçado, porque mais de 50% dos discipulados terminam assim: pastor, que bênção ficar aqui, cara. Esse discipulado foi tremendo. Sabe o que você fez? Só ouviu. E dependendo da envergadura de cada pastor, você ouviu só um pouquinho. Se for eu, é pergunta, né? Mas por quê? Ponto de interrogação. Assim, cara, eu vim com uma pergunta, saí com duas. Quem já teve um discipulado desse? Veio com uma e voltou. Ué, que glória. Diga para quem está do seu lado: quer ser honrado por Deus? Seja sábio, porque os sábios herdarão honra. Irmão, quando você pratica a palavra, você sai do ambiente da inteligência para a sabedoria. E esse é o nosso maior problema. A gente quer ser inteligente. É por isso que eu digo, irmão, Ruios, teologia do reino não é intelecto. As nossas escolas não são para inteligência. É por isso que a gente está num período da aula, de repente a gente está orando, chorando.
dizem, mas meu Deus, o que está acontecendo? Porque é prática. Porque só inteligência não transforma nada. Número 5. Fica tranquilo que tem 15 pontos só. Provérbios 15:33. Eu já vou deixar todos os versículos de honra aqui, porque daí os pastores que vier pregar depois falam assim, o que eu vou falar agora? Irmão, nós só estamos em janeiro, nós vamos ouvir sobre honra o ano inteiro. Isso vai ficar uma verdade tão bem construída na nossa vida, que nós nos tornaremos sábios em honra, não inteligente. Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina sabedoria, e adiante da honra essa versão, ela mudou. A Almeida atualizada mudou, porque na verdade o texto diz: a humildade precede a honra. Isso é importante. Quando nós mudamos a movimentação da palavra, isso pode nos dar um entendimento errado, porque aqui está dizendo que adiante da honra, ou seja, na frente da honra vai a humildade. Não, a humildade precede, ela vem antes. Então, quinto, Deus honra os humildes. E vamos esclarecer aqui o que é humildade, porque tem muita gente que acha que humildade é uma coisa que não é. Pergunta para o seu irmão, você sabe o que é humildade? Humildade. Chega alguém e faz um elogio para você, naquilo que você é bom. Cara, você... Uau! Aí você diz, ah, irmão, que isso? Para. Não, você é bom nisso. Isso não é ser humilde. Humildade não é quando você não reconhece as suas habilidades. Isso não é humildade. Diga para o seu irmão, Deus te deu habilidades, Deus te deu talentos. Aprenda a ser honrado por eles. Não há problema nisso. Alguém chega para você e te faz um elogio e diz, você é o cara. Não, que isso, para. Que isso, para. Eu não sou tudo isso, não. Então entenda, humildade, escreva aí, humildade não é negar os seus talentos ou habilidades. Humildade é reconhecer as suas fraquezas. Humilde não é aquele que nega o que sabe fazer. Humilde é aquele que reconhece o que não sabe. Isso é humildade. Por quê? Porque quando você está dizendo assim, não, irmão, que é isso? De algo que você é bom, isso é orgulho disfarçado de humildade. É a falsa humildade, como diz a Bíblia. Agora, humildade é reconhecida quando você chega e reconhece as suas debilidades. Isso é humildade. Humildade é quando você chega para alguém e diz assim, eu não sei fazer, eu não posso, eu não consigo, eu errei, eu fracassei. Por quê? Porque nisso eu não sou bom. Irmão, não há problema em ser humilde. O YouTube é terrível, porque o YouTube dá pra gente uns caminhos para mostrar que a gente sabe fazer as coisas. Amor, a máquina precisa ser lavada. Como limpar a máquina de lavar? Tutorial. Só que os caras têm ferramenta, Vitor. Os caras têm uns negócios e você só tem uma Philips. Mas a falta de habilidade de reconhecer que,
vou limpar essa máquina hoje. Aí a gente desmonta e monta. Aí sobra parafuso, o que a gente faz? Esconde os parafusos. O que é esse negócio? Você caiu da caixa de ferramenta, nem sei de onde veio esses parafusos aí. Esses dias atrás a bispa falou assim: nós precisamos ligar a impressora. Não ligava a impressora fazia uns 3 anos. Não ligava a impressora. Aí eu fui lá no escritório sozinho, vi que não ligava, falei assim: como limpar a impressora? Peguei o tutorial, irmão, abri certinho, do jeito que o tutorial estava fazendo. Certinho. A hora que montou, nem ligou. Aí eu peguei a impressora, deixei lá no cantinho. Aí ela veio e disse assim: e a impressora? Eu falei assim: deve estar quebrada. Humildade. Assim, deve estar quebrada, depois a gente vai ter que ver outra, porque essa daí eu acho que de tanto ficar parada, aí tinha metido a chave nela. Falta de humildade, pastor. Porque às vezes a gente não sabe, irmãos. O relógio parou. Aí eu entrei na internet. Como desmontar o relógio? Aí estava oxidado. Não, estava oxidado, tudo oxidado. Eu falei: ótimo. Aí estava escrito lá: álcool. Como é que os irmãos que mexem com eletrônica aqui? Mas não tinha algo 70. Eu falei: deve ser a mesma coisa. Álcool por álcool. Como é que é o nome do mistério? Álcool isopropílico. Mas só tinha o 70 mesmo. Aí eu peguei o copinho de 70. Tinha uma mensagem de erro na tela. Depois do álcool 70, nem a mensagem de erro. Falta de humildade. Mas algumas coisas dão certo. Algumas. Poucas, mas dão certo. Diga para quem está do seu lado: seja humilde. Irmão, deixa eu ensinar algo para você, bíblico. Algo bíblico. A Bíblia diz assim: quando você chegar em um lugar, não busque os primeiros assentos. Porque se você sentar nos primeiros lugares, isso é Bíblia, e chegar alguém mais importante do que você, alguém vai chegar para você e dizer assim: você pode dar licença para ele sentar? Porque ele é mais importante do que você. E aí então você vai ser envergonhado, ter que se levantar do primeiro lugar e ir até o fundo. Então, sente nos últimos lugares. Olha o que a Bíblia diz. Por quê? Porque quando alguém observar você e vai dizer: essa pessoa não pode estar sentada aqui nos últimos lugares, vamos levar ela para frente, aí você será honrado. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Seja humilde. Não procure por posição. Deixe que Deus te coloque nos lugares onde Ele quer estabelecer você. Eu não preciso buscar posição. Deus me coloca, desde que eu esteja disponível no lugar certo. A humildade, ela é tão poderosa que não precisa abrir porta. O orgulhoso, ele vai fechando porta por onde ele passa. Mas o humilde, são portas abertas. Nunca, presta atenção, nunca peleje com alguém que está convencido de alguma coisa. Nunca, irmão, nunca. Isso eu aprendi. Pastor, Deus falou com a gente, para a gente sair da igreja. Deus falou? Falou. Deus te abençoe. Não brigue com
alguém que está convencido de algo. Não faça isso. Espere. O filho pródigo estava convencido que aquele era o melhor caminho. Ele estava convencido. O pai não brigou, o pai não discutiu, o pai não... o pai deu. É isso que você quer? Porque a pessoa que está convencida de algo, ela tem a síndrome do vai dar certo. Já viu essa síndrome? Tá todo mundo, irmão, presta atenção. Eu não estou falando aqui de uma palavra de Deus que contraria tudo. Eu estou falando de um ego que não se cala e que quer negar todas as outras vozes, inclusive a voz de Deus. Porque esse é o problema do que não é humilde, do orgulhoso. O orgulhoso diz, é só a minha voz que tem razão. Então está todo mundo em volta dizendo, não casa, não casa, não casa, não casa, não casa, não casa. E só a voz dele dizendo, vou casar. Anos depois, puxa, eu devia ter ouvido vocês. Eu devia ter ouvido, mas agora já foi. A síndrome do vai dar certo, do tem que dar, é algo que só pega o coração do orgulhoso. O humilde é diferente, porque o humilde reconhece que outros têm habilidades que ele não tem, e por isso ele pede instrução, ele pede ajuda, ele pede conselho. Irmãos, nós não estamos aqui para mandar na vida de ninguém. Ninguém. Não é por ordens, é por princípios. Por último, número 6. A quem Deus honra, pastor? Deus honra a quem lhe serve. Você não pode acreditar que estar aqui é servir a Deus. Não caia nesse... Estar aqui não é servir a Deus. Não pode ser. Olha o que a Bíblia diz. João 12, 26. Evangelho de João, capítulo 12, verso 26. Está escrito assim, olha: se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Agora, leia. De novo. Nós estamos em um ano de honra. Eu vou repetir, nós estamos em um ano de honra. Eu quero profetizar esse ano que cada célula, cada movimentação ministerial, cada reunião, cada discipulado, cada vez que você sai da sua casa para servir ao Senhor, o Pai vai honrar você. Deus vai honrar você em cada passo de serviço na obra dEle. Ninguém ficará sem honra se movendo dentro do propósito eterno. Isso é palavra de Jesus. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Irmão, quando você fizer algo aqui na igreja, não espere obrigado meu, espere a honra de Deus. Quando você fizer algo aqui dentro dessa casa, não espere obrigado do irmão, espere a honra de Deus. Porque quando você esperar a honra de Deus, você não vai ser mordido pela ingratidão. Sabe o que é ingratidão, pastor? A ingratidão é o sentimento que você fez algo para alguém e alguém não lhe agradeceu pelo que fez. Peraí, se alguém me serve, sabe por que eu sirvo cada um de vocês? Porque primeiramente sirvo a Deus. Sabe por que eu toco na sua vida? Porque eu sirvo a Deus. Eu não faço isso por sua causa, eu faço isso pelo Senhor. O nosso problema está assim:
Eu preciso fazer para Deus, para tocar em pessoas. Mas como nos ensinaram? Faça para as pessoas, para poder tocar em Deus. Não, não, não. Faça para Deus. Diz assim: você é bobo. Você faz as coisas para as pessoas e olha o que as pessoas fazem. E quem disse que eu faço para elas? Elas são abençoadas por aquilo que faço para Deus. O alvo não é as pessoas, o alvo é o Senhor. As pessoas são alcançadas por aquilo que faço para Deus. Aí a ingratidão não me pega. Irmão, Deus vai colocar uma fome, uma paixão para servi-lo. Você vai estar em casa durante a semana e o Senhor vai incomodar você dizendo: tal irmão precisa de uma visita, vá lá. E você vai pegar o seu carro e vai dizer assim: mas meu Deus, tem que atravessar a cidade, eu não tenho combustível. E de repente alguém vai ligar para você dizendo: irmão, eu não sei porquê, mas Deus me pediu para fazer um pix para você agora, porque Ele está me incomodando. E você vai: meu Deus, o que é que está acontecendo? O Pai vai honrar cada movimentação ministerial dentro dessa casa. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Nós não precisamos de obrigado na horizontal quando nós temos a honra vertical. Pergunte quantas pessoas disseram para mim assim quando eu desço do púlpito aos domingos: pastor, obrigado pela mensagem. Pergunta, quantas pessoas já fizeram isso? Nenhuma. Ah, domingo que vem eu não prego porque ô igreja ingrata. Nem uma maçã no final do culto. É, porque se vem um pastor Cirilo, tem mesa, tem... Ah, tá vendo? Peguei. Olha usar de desonra. Ah, pastor que... Não, nós não fazemos isso por obrigado, nós fazemos isso por honra. Você está aí? Diga para quem está do seu lado: sirva ao Senhor. Diga: sirva ao Senhor, e o Pai o honrará de forma sobrenatural. Deus vai lhe dar recurso. Pastor, eu queria abrir uma cela, mas a minha casa é pequena. Deus vai lhe honrar. Pastor, eu queria tanto, nós estamos falando de expansão para outra cidade, mas o meu carro não vai. Deus vai te dar um carro novo. E se Deus te dá um carro novo e você não atravessar as regiões, a BV vem buscar. É para servir ao Senhor. Você está aí? Então profetiza. 3, 4 pessoas perto de você. Esse ano Deus vai honrar a sua vida ministerial. Esse não acreditou, esse não foi pentecostal. Fala para outro: esse ano Deus vai honrar você. Deus vai honrar o seu trabalho. Deus vai honrar o seu ministério. Deus vai honrar a sua família. Deus vai prosperar você, para que você o sirva mais e melhor. Oh glória! Deus vai honrar você, irmão. E você vai se perguntar: por que eu estou recebendo tanta honra assim?